Nós temos estudado aqui, se você puder abrir a carta de Tiago, nós estamos estudando a cada domingo aqui a carta de Tiago, e hoje nós estamos lá no capítulo 2, versículos 14 a 19. É interessante porque esse texto aqui não foi escolhido para hoje como tema de Páscoa, mas à medida que eu estava trabalhando esse texto, né, o pastor André pegou nos domingos anteriores sobre Tiago, hoje a gente dá continuidade, eu pensando, isso tem a ver com a Páscoa, e tem tudo a ver com a Páscoa, tem tudo a ver porque a Páscoa cristã celebra a ressurreição de Cristo, e toda a Bíblia, na verdade, ela aponta para Cristo. Todo o Antigo Testamento está apontando para Cristo, todo o Novo Testamento fala da vida. O tema do Novo Testamento é a vida, a morte, a ressurreição e a segunda vida de Cristo. E esse texto em especial que a gente vai ler hoje aqui, ele é um texto que fala da verdadeira fé cristã. E a verdadeira fé cristã está baseada no fato, na realidade da ressurreição de Cristo. Não existe verdadeira fé cristã, não existe essa realidade se a gente não entende ou a gente não tem a convicção da ressurreição de Cristo. E isso talvez explique um pouco essa ênfase que Tiago dá nessa carta. Tiago, só relembrando, era irmão de Jesus. E ele, durante a vida de Jesus, ele não foi um discípulo de Jesus. A Bíblia não nos dá muitos detalhes a respeito da vida dele, mas ele não era um discípulo. Ele passa a crer em Jesus a partir da ressurreição de Cristo. Naquele momento, a vida dele é transformada. Paulo fala lá em 1 Coríntios 15 que Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu a muitos. Em uma ocasião, ele apareceu a 500. Depois aparece a Tiago, aos outros apóstolos. Naquele momento existe uma transformação na vida, não só de Tiago, como de todos os apóstolos. Naquele momento, aqueles que estavam com medo, que se escondiam, eles passam a ser ousados. Eles estavam dispostos a morrer, porque eles criam uma verdade. Ninguém estaria disposto a morrer, como muitos realmente foram martirizados, por uma mentira. Eles tinham a convicção da ressurreição. E isso talvez explique porque Tiago é tão prático na carta dele. Ele traz a religião para a prática, porque ele viu se concretizando na ressurreição de Cristo tudo aquilo que Cristo tinha falado. Tudo aquilo que ele ouvia e não cria, naquele momento fez sentido, porque veio para a vida, veio para a prática. Vamos ler o texto? Antes disso, vamos orar, pedindo que o Senhor fale conosco através da palavra. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, no momento que nós lemos, que nós refletimos dela, nós estamos refletindo direto uma mensagem de Deus para nós. Vamos orar. Pai querido, eu te louvo e te agradeço por esse privilégio. Temos a tua palavra, podemos refletir sobre ela. Eu peço que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha total liberdade nas nossas mentes, nos nossos corações, para trazer transformação, para nos chamar ao discipulado, Deus, para nos chamar a te seguir, Pai. O Espírito Santo tem essa liberdade nesse momento, e ele nos ajude a entender a palavra e, acima de tudo, praticar essa palavra. Vamos ler? Abra lá então, por favor, em Tiago, capítulo 2, versículo 14. O texto diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vai em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que isso adianta? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e creem. É interessante, todos nós conhecemos aquele texto de Paulo que está lá em Efésios 2, capítulos 8 e 9. O texto não precisa abrir não, só para a gente lembrar que eu sei que vocês lembram do texto. Fala: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então parece que existe uma contradição, né? A gente pega esse texto de Tiago, sempre trouxe
problemas de interpretação. Parece que é uma contradição, mas não existe contradição alguma nisso. Nós, até para a gente entender o que se passa aqui, que não existe contradição, a gente vai precisar entender primeiro qual é a fé que Tiago está criticando. E que tipo de obra, por que ele chama de obra? Porque a gente tem que entender esse linguajar que Paulo tem lá em Efésios 2:8, quando ele fala que a salvação é unicamente pela fé em Cristo, não vem de obras para que ninguém se ache, entendeu? E quando a gente olha para esse texto, então a gente tem que entender a diferença aqui. Tiago fala de fé e Paulo está falando de fé. O que Tiago, que nós vamos ver aqui, está dizendo é o seguinte, que um novo comportamento é esperado daqueles que seguem a Cristo, do discípulo de Cristo. Um novo comportamento é esperado dessa pessoa. E nós vamos ver no texto de Tiago também, que a forma que nós vivemos importa sim para Deus. Deus está interessado na forma que nós vivemos. Um pouquinho antes, nos versículos 12 e 13, acho que não está na projeção, mas se você puder acompanhar na sua Bíblia, os versículos 12 e 13, eles fazem uma ponte de tudo que foi falado dos versículos 1 a 13, que nós lemos, para esse momento aqui. E o versículo 12 e 13 diz o seguinte, olha como começa os dois verbos. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele começa falando sobre falar e agir, porque falar e agir define tudo que a pessoa é, define o comportamento da pessoa. O falar e agir mostra quem a pessoa de fato é. E é interessante que Jesus também ensinou que todos nós prestaremos contas diante de Deus dos nossos atos, das nossas ações, do que nós falamos, de como agimos. Você pode conferir, está lá em Mateus capítulo 7. E nós vamos ver também que o foco aqui não são regras, não é faz ou não faz. A vida cristã não é um negócio chato, como a gente às vezes a gente vê na vida de muitas pessoas, infelizmente, né, de regrinha. Pode ou não pode? Pode. Não é disso que a Bíblia está falando. O foco aqui é misericórdia. É misericórdia, isso triunfa sobre todas as coisas. No versículo 14, nós vamos agora no primeiro, ele começa de uma forma bem simples, fazendo duas perguntas. Perguntas retóricas, com o objetivo de ensinar. Primeiro ele pergunta, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Primeira pergunta. E a segunda pergunta que ele faz, acaso essa fé pode salvá-lo? E a resposta que ele espera é não para as duas. Primeiro ele vai... para a primeira pergunta ele fala, de que adianta você ter essa fé? Em outras palavras, ele está dizendo, você pode ter uma doutrina perfeita, você pode ser um cristão, fazer tudo certinho, tudo tranquilo, mas se isso não, por gerações coerentes, de que vale isso? A pergunta que ele espera dessa resposta, não tem proveito nenhum. E a segunda pergunta que ele faz, pode salvá-lo? A resposta que ele espera, não. Não. E aí ele dá um exemplo, nos versículos 15 e 16, ele dá um exemplo, ele faz uma pequena parada para explicar o que ele está querendo, o argumento dele aqui. Ele fala, de que adianta, né, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso pode salvar? Desculpa, versículos 15 e 16, eu li errado. Ele fala, a parada. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, entre vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, e que isso adianta. Quando ele dá esse exemplo, fica claro que o que ele tem em mente são os problemas de relacionamento na comunidade, que ele relatou nos versículos de 1 a 13, que a gente viu nos domingos anteriores. Parece que quando ele fala de obras, é isso que ele tem em mente. São esses relacionamentos entre as pessoas. Mas não está limitado só aos relacionamentos, está em toda a forma de falar e agir. Os dois pontos, os versículos 12 e 13 já anteciparam. Nessa parábola que ele está criticando o quê? Ele dá um exemplo de uma aparência, um sentimento assim, que dá uma aparência de piedade. Você olha para o irmão, você vê ele passando necessidade, Deus vai resolver o teu problema. É isso que ele está dizendo. Isso não reflete, segundo Tiago, uma fé genuína, porque isso daqui não gerou nenhuma ação, não levou nenhuma ação. A confissão
uma confissão de fé que não age, com cuidado e misericórdia. É isso que ele está mostrando nessa descrição. É isso que ele está mostrando aqui. E ele diz no versículo 17 que esse tipo de fé é o quê? Morta. Nos 18 e 19, ele vai propor aqui para a gente um oponente imaginário dele. E esse oponente imaginário, eventualmente, está argumentando que fé e obras existem separadamente. É isso que ele está dizendo. E o que ele vai dizer para a gente é o seguinte, que essa profissão de fé é o quê? Demoníaca. E ele sugere que talvez até os demônios façam melhor, sabe? Porque os demônios creem e temem. Os demônios creem assim como os judeus criam, que existe um único Deus. Eles creem, eles até temem. E parece que o Tiago está sugerindo aqui para eles o seguinte: vocês deveriam fazer a mesma coisa. Porque os diabos, os demônios creem e tremem. Por quê? Porque eles sabem que eles estão na desobediência. Eles sabem que eles não agem de acordo com aquilo que eles creem. Eles sabem que existe um único Deus. Então vocês deveriam também. O que ele está querendo dizer, o que me chama a atenção e é um pouco pesado, é o seguinte: se você diz que crê, e isso não te leva a uma ação, parece que tem alguma coisa errada com a tua fé. Você deveria temer por diante de Deus. É isso que ele está dizendo. Se a gente, uma visão geral do que a gente está vendo aqui, dos versículos 1 a 13, ele traz para a gente a essência da verdadeira fé, que ele vai definir, resumir lá no versículo 8, que é amar o teu próximo como a si mesmo. Por isso que eu falei, não é uma questão de monte de regras. Tudo que a Bíblia nos ensina do começo ao fim, se resume em 2 mandamentos, como Jesus ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Se nós conseguíssemos fazer isso, fechou, pode fechar, acabou, conseguimos. Então o foco dele aqui é a essência da fé, que me leva a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Parece que naquele meio havia relacionamentos contaminados pelos padrões humanos, né? Se você ler de novo lá depois dos versículos 1 a 13, você vai ver que ele vai falar que as pessoas eram tratadas com parcialidade, uns mais importantes que os outros. Eles faziam diferenças entre as pessoas. Eles desprezavam alguns, menosprezavam outros, se julgavam superiores aos outros. Eles não estavam dispostos a servir. Eles não demonstravam misericórdia e compaixão por aqueles que sofriam. E quando a gente vai aqui para o nosso texto de hoje, que lemos 14 a 19, o que Tiago vai fazer é um contraste entre a fé que salva, a fé genuína, com um sentimento, uma expressão de piedade, como aquele que vê o outro passando necessidade e fala: tá em paz, esqueça-se, com a vontade dessa coisa eu não fiz nada. Então é uma expressão falsa, é só um sentimento, não é nada. Então ele está contrastando essa fé genuína com esse tipo de sentimento. Ele contrasta essa fé genuína com apenas uma convicção intelectual. Eu posso aceitar as verdades cristãs, mas isso não muda nada. É isso que Tiago está contestando. Ele vai falar lá no versículo 20, que a gente não deu, isso no próximo domingo. Ele chama essa pessoa de insensata. Se tua vida é assim, se tua vida reflete isso, você é insensato. Outra coisa que ele contrasta nesse texto aqui é de alguém que se auto-engana. É engraçado quando você lê desde o começo essa epístola, ele vai falar o seguinte: não se engana, existe um Deus que te gerou. O primeiro engano que tem é a gente poder pensar que ele aparece do nada. Não, existe um Deus. Depois ele vai falar lá no capítulo 1, versículo 22, não sei agora, e quem não pratica, quem só ouve e não pratica, está fazendo o quê? Se enganando. Se engana, essa pessoa se engana. No capítulo 1, versículo 26, ele vai falar: quem não refreia a sua língua, quem não é capaz de dominar a língua, também está se enganando. Também está se enganando. E aqui no nosso texto de hoje, ele vai falar o seguinte: quem não tem uma fé que age, uma fé que resulta em ações, em obras, também está se enganando. Está enganado com relação à sua fé. Então ele está contrastando essa pessoa que se engana com alguém que de fato pratica a fé. É o que ele diz no capítulo 1, versículo 25. Lá ele diz o seguinte: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, o que ele está contrastando é que se engana com alguém que obedece. Alguém que obedece por confiar
alguém que demonstra na prática a fé do Salvador. Entende isso? Entende qual é a argumentação? Então, o que Tiago está fazendo aqui, a fé que ele está contrastando, que ele está criticando, não é a mesma fé que Paulo está falando em Efésios 2:8, aquela fé que salva pela graça que não é das obras. Quer ver mais um motivo? Tiago descrevendo essa fé aqui, no versículo 14 ele fala que ela não salva. Uma fé que não salva, então não é a fé que Paulo falou lá. Versículo 17 ele fala que é uma fé morta. Versículo 20, que a gente não leu, ele diz que é uma fé inútil. Então a fé que ele critica não é a fé verdadeira, não é a fé salva. É meramente uma convicção intelectual, um entendimento. É uma fé que parou, não realizou nada. É uma fé que, além de não salvar, ser morta, ser inútil, ela pode ser demoníaca, como a gente vê. Até os demônios tremem. É dessa fé que ele está falando. Então não existe contradição. Ele está falando que pode existir sim uma fé meramente intelectual, que não gera nada, que é inútil, que é até demoníaca. Ele critica, e a gente pode, e aqueles ouvintes dele poderiam até aceitar as verdades, mas eles não confiavam no Cristo como Salvador, eles não confiavam no Cristo que ressurgiu, eles não confiavam naquele Cristo que voltou ao Pai e que um dia voltará. Parece aqui claramente que Tiago está tratando de duas religiões completamente diferentes. O que Tiago está tratando aqui para a gente ele está nos exortando, é que tem que haver coerência, tem que ter coerência entre a fé e a vida. Quando fala de vida, nós estamos falando de cotidiano, do meu dia a dia. E ele, durante todo o texto até aqui, desde o capítulo 1, vocês vão lembrar que ele falou: livre-se de toda maldade e de toda impureza, pratique a palavra, persevere na fé, mesmo em meio ao sofrimento. Ontem nós estivemos lá no velório do pai da Márcia, coisa maravilhosa, conversar com a mãe dela. Eles estiveram casados por 66 anos. Você falava que ela estava triste, sem choro, perseverava, ela sabia, a fé dela estava em prática, que não havia desespero, havia sim dor na separação. Nós somos humanos, né? O próprio Tiago fala que tem gente sofrendo, vai e ore com ele, chora com ele, está feliz, cante com ele. Tem alguém doente? Ore por ele. Pecou? Confesse. Prática. Nós somos chamados à prática. A verdadeira religião, ela está relacionada sempre à obediência a Deus, que leva a uma prática. E essa é a religião aceitável e verdadeira. O que Tiago está fazendo, ele está trazendo a religião na vida prática, o que ele falou lá no versículo 1:27, que o pastor André leu domingo passado. A religião que Deus, nosso Pai, aceita pura e imaculada, é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, das suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Praticar a minha religião, olhar aqueles menos favorecidos, que eram os órfãos e as viúvas, e não se conformar, e não se deixar corromper pelo mundo. Isso lembra também do texto de Paulo, não tem? Lembra Paulo, Romanos 12, o que ele fala? Se amolde aos padrões do mundo. Vocês são chamados para viver de uma forma diferente. Essa fé aqui que Tiago estava criticando, ela não cumpre como Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como ao mesmo, como a você mesmo. Como que nós podemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, de forma meramente intelectual, sem prática? Não existe, gente. Não existe. Infelizmente, nós como cristãos hoje, eu estou falando, gente, de cristãos, não estou falando de batistas, presbiterianos, católicos, cristãos. Nós falamos muito nisso hoje. O apóstolo João, na primeira carta dele, nos versículos 3, 16 a 18, não está aí, depois você lê. Eu estou lendo esses textos só para vocês perceberem o seguinte: essa não é uma posição de Tiago. A Bíblia, o Novo Testamento, fala disso para a gente. João ali fala o seguinte: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Prática. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de
palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Percebe? É o apóstolo João falando. É a mesma coisa que ele está falando. Então, se a gente volta para o texto de Paulo, a salvação é pela fé, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. A gente não pode passar lá em Efésios capítulo, versículos 8 e 9, 2 versículos 8 e 9. Nós temos que ler o capítulo, versículo 10, que diz o seguinte: a razão de sermos salvos pela fé está no versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Existe um propósito. Nós temos um propósito, que são as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Está escrito logo em seguida ao texto de Paulo, que fala que a salvação é unicamente pela graça, pela fé. E aí a gente pode se perguntar, então tá bom, que obras? O que eu estou falando? O que nós estamos falando aqui? O que nós estamos falando é que a nossa vida tem que ser coerente. A nossa fé, a nossa vida tem que ser coerente com a fé que nós professamos. E Paulo adverte, lá na carta dele aos Efésios, que nós devemos tomar cuidado com a forma que vivemos. Mesmo o apóstolo Paulo fala que nós somos salvos unicamente pela fé. Ele diz que nós temos que tomar cuidado com a forma que nós vivemos. E isso tem a ver com todos os detalhes da nossa vida. Isso tem que ver com essa santificação. O que é a santificação? É o processo que eu e você, que todos nós estamos tendo, de resgatar a imagem de Cristo em nós. Nós somos feitos à imagem de Deus. Essa imagem foi corrompida pela queda. Em todo o processo de redenção, Deus está trabalhando na nossa vida. E hoje, a gente não pode negar, né? Existe muito comportamento incoerente de muitos que se dizem. Muitos assim, eu não quero jogar para os dois, de nós mesmos. E nos dizemos, nos chamamos de cristão, e nós importamos padrões não cristãos, de individualismo. A gente privilegia o individualismo ao invés da comunhão. Outra coisa que a gente não faz de forma que, na nossa dia a dia, a oração. Nós temos uma mente materialista, nós não oramos. Isso é prático. Como que eu posso ser cristão e não me relacionar com Deus na oração? É engraçado que a oração, se você não crê de fato, você vai se sentir ridículo. Porque você vai orar, meu, eu sou contra, estou falando com quem? Então ela só faz sentido se você realmente crê. Eu diria que a questão da oração é uma das principais ações, talvez a principal, eu saberia dizer para vocês, de um cristão verdadeiro. Eu não posso ser cristão e não abrir meu coração para Deus, não ter certeza de que esse Cristo ressurreto está ouvindo. Outra coisa que um comportamento incoerente, nós não perdoamos. Nós somos perdoados. A misericórdia de Deus nos alcançou e eu sou incapaz de perdoar os outros. Quantas doenças existem, segundo a Bíblia, no nosso meio, por falta de perdão, gente? Falamos mal do outro em vez de abençoar. Tiago tratou isso aqui também. Nós temos dificuldade de contribuir. A gente não se compadece com a misericórdia de Deus. É inconcebível numa igreja alguém passar necessidade. Eu não estou tentando contribuir para o irmão comprar um carro zero, não é isso que eu estou falando. Mas tem gente que realmente vai chegar em casa hoje e vai abrir o armário. Por quê? O que a gente faz com a igreja? Nós estamos fazendo alguma coisa, né? Às vezes, nas sutilezas, a gente quer destaque nas coisas que a gente faz. Eu faço, cara, eu sou muito bom nesse negócio aqui, eu preciso ser reconhecido. Cara, na verdade, nós somos chamados para servir, não é para ser reconhecido em nada. É para servir o outro, para se doar, para se compadecer. Nenhuma profissão de fé, por mais perfeita que seja, ela vai ser verdadeira se ela ficar só nas palavras. E isso se transformar em ações não serve de nada. A gente pensa que somos chamados para dentro da igreja para nos tornarmos cristãos, crentes. Na verdade, nós somos chamados para ser discípulos. Quais são as características do discípulo? Carlos, você que gosta de falar. O que o discípulo faz? Ele imita o mestre. Ele obedece o mestre. Não é verdade? Então eu sou chamado
chamado para ser discípulo. Existe um autor, Dietrich Bonhoeffer, não sei se quem já leu alguma coisa dele, tem um livro clássico que é Discipulado. Recomendo todos. É uma leitura pesada, mas vale a pena. E nesse livro ele trata dois conceitos. Ele fala da tal da graça barata. Vocês já ouviram falar da graça barata? E essa graça barata que Dietrich Bonhoeffer, deixa eu falar, ele viveu recentemente, ele foi martirizado pelo sistema, pelo regime nazista. Ele viveu toda uma vida, os 2 últimos anos de vida dele ele foi preso, e semanas antes de acabar a guerra ele foi enforcado, ele foi executado pelo regime nazista. Sabe por quê? Porque professaram a fé cristã. Então é um homem que vale a pena a gente ver. Ele percorreu toda a trajetória, ele viveu e agiu. Ele agiu a tal ponto, ele tinha tal convicção, ele morreu por isso. Então é um homem que vale a pena ler. Algumas frases que ele falou sobre essa graça barata, que é a graça de Tiago Antigo, frases dele, tive no livro. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. Vou repetir. Graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. O arrependimento leva o quê? Mudança. Existe muita pregação de perdão que não leva ao arrependimento. Sem arrependimento, uma mudança de vida. Graça barata. Outra frase dele, a graça barata é a graça sem discipulado. Sem discipulado, o Carlos falou, não existe imitação. Sem discipulado, não existe obediência. Nós somos chamados a ser discípulos. Quando eu vi as crianças aqui hoje, eu falei que gostoso. O foco da nossa igreja é criar discípulos. Eu não quero crentes, filhos de crentes, não é isso que a gente quer. Nós queremos discípulos. É para isso que nós trabalhamos aqui, que nós tentamos pela misericórdia de Deus. Porque a gente está preocupado com o rótulo de pessoas. Se você é de outra igreja, se você é católico, nós estamos falando de discipulado, seguir a Cristo. É disso que nós estamos falando. E o Dietrich Bonhoeffer, no livro Discipulado dele, ele vai falar da graça preciosa, em contraponto com a graça barata. Ele diz o seguinte: é o chamado de Jesus pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e o segue. Aqui está falando uma referência a Pedro. Jesus chegou para Pedro estava pescando, falou, e segue. Ele não sentiu nada, não ficou arrepiado, nada assim em cima dele não. Simplesmente ele obedeceu. Ele obedeceu, largou a rede e seguiu. O chamado de Jesus pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e o segue. Essa é a graça preciosa. É preciosa porque chama o discipulado, a casa dele. E é preciosa sobretudo porque foi preciosa para Deus, porque ele custou a vida de seu próprio filho. Você vai falar, não custa nada para nós? Custou muito para Deus. Ele se fez carne, ele morreu, ressuscitou, está vivo, mas ele passou por esse processo. Então, ela não é barata. Outra frase dele, falando sobre a graça preciosa, ele fala: a resposta do discípulo não é uma confissão oral da fé em Jesus, mas um ato de obediência. Não há outro caminho para a fé senão da obediência ao chamado de Jesus. Isso que o Bonhoeffer ensina para a gente nesse livro. E essa fé, existe essa fé, esse chamado, a graça de Deus está manifesta nisso. Existe um tipo de fé adequada. O Tiago, voltando à nossa carta de Tiago, lá no capítulo 1, versículo 22, ele fala: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. A fé genuína está baseada numa confiança. Eu só vou agir a partir do momento que eu confio em determinada coisa. Nós não somos então chamados a um convencimento intelectual, mas um chamado à obediência, um chamado ao discipulado, assim como Pedro foi chamado, claro, com as redes. Mateus, apóstolo Mateus, antes de ser apóstolo, ele era um cobrador de impostos, uma pessoa odiada, trabalhava com o Império Romano, nem gostava daquele homem. Jesus chega para ele e fala: larga, você me segue. O que ele fez? Largou isso. Obediência. Às vezes a gente fica esperando sentir alguma coisa. Gente, vida cristã é prática, é obediência. Jesus chama, eu obedeço. Ele me chama ao discipulado. Eu entro no processo de um programa disciplina. Mas o discípulo confia e dá determinados passos. E o primeiro passo que o discípulo dá, que é uma consequência do chamado, veja bem, eu dou um primeiro passo porque eu fui chamado. Já esse primeiro passo vai separar o discípulo da sua existência anterior para a sua nova existência. Então, uma mudança na forma de viver acontece.
E quem possibilita essa mudança fala: eu sou incapaz, minha vida é assim mesmo. O chamado me chama a obedecer, a mudança quem opera é Deus através do Espírito Santo. Aí que está a graça que Deus para nós, aí que está a gloriosíssima para você e para mim. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade. A salvação é pela graça mesmo, como Paulo falou em Efésios 2. Salvação unicamente pela graça, não é pela nossa. Nada que eu e você possamos fazer vai nos fazer merecer a salvação. Ele, unicamente o fato dele, há 2000 anos atrás da cruz, é que lhe possibilita religar, o verdadeiro sentido da religião, religar com Deus. Lembra que eu falei que Tiago trata duas religiões diferentes? Uma é a religião de Deus, a outra é a religião. E não é uma lista de regras, é obediência a um chamado. Não é a graça barata que o Bonhoeffer falou, mas é a graça preciosa, é salva. O Bonhoeffer fala dessa graça preciosa, ele fala a salvação pela graça, mas a gente só reconhece ela no final. Sabe o que ele quer dizer com isso? Você conhece pessoas, eu conheço, e é a crítica para mim também, porque muitas vezes quando nós pecamos a gente se esconde atrás da graça barata. Pessoas que falam, salvação pela graça, eu vou viver minha vida. Vou viver, não existe mudança de vida. Então o Bonhoeffer fala, a salvação é pela graça, só que eu reconheço ela no final. Quando chega no final da caminhada, lá na frente, eu vou olhar para trás e falar o seguinte: Deus, como o Senhor foi misericordioso, porque eu nunca deixei de ser pecador. Peguei minha vida inteira, mas o Senhor me perdoou pela graça. Apesar de eu nunca ser possível, apesar de nunca te agradar, nunca é possível, nenhum de nós, a gente não consegue. E a gente só vai reconhecer isso lá no final. É isso que o Bonhoeffer fala. A graça preciosa é reconhecida lá no final, não no começo. No começo é desculpa. É uma pregação de perdão sem arrependimento. Mas quando eu entendo isso na vida, lá na frente eu vou reconhecer essa graça desse Cristo que morreu e ressuscitou. O texto fala, no mesmo texto lá de Efésios, ele vai falar que nós devemos tomar cuidado com a forma que nós vivemos. E ele diz que essa forma que vivemos é transformada dia a dia pelo Espírito Santo. Lá em, não precisa ler agora, mas lá em Efésios capítulo 5 ele fala: deixem-se encher pelo Espírito. Ontem nós tivemos um estudo legal aqui com o Jorge Daniel, ontem trouxe um estudo e falava desse texto, né? Deixem-se encher pelo Espírito. Nós somos cheios, a gente só permite que Deus nos encha pelo Espírito. E isso nos capacita. Ele fala: deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração, dando graças constantemente ao Pai, orando em todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Aí ele vai terminar esse versículo 21, vai falar: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeito-se aqui é servir aos outros. Nós servimos uns aos outros na comunidade porque somos capacitados pelo Espírito Santo. Não é na nossa força que a gente faz. Aqui que está a beleza do que Deus faz. Não é uma carga. Esse texto eu não gostaria que ninguém saísse com uma carga. O nosso, eu não sou assim, nada. É obediência ao chamado. O processo que Deus faz em nós através do Espírito Santo. Não importa, ele vai lá falar lá em Gálatas, ele fala que o que importa na verdade é a fé que atua pelo amor, não são regras. Não é uma vida chata, cheia de regras, é aquilo que é o amor, a misericórdia, a compaixão. Lembre, a essência da vida cristã: amar o outro como a si mesmo. Deus sobre todas as coisas, e ao outro como a si mesmo. É a essência. Isso se resume aqui. E Paulo vai dizer lá em Gálatas também que isso é fruto do Espírito. Ele vai falar: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Isso não é fruto meu. Eu sou eu que gera esse fruto, é o Espírito que gera isso em mim a partir do momento que eu me deixo encher pelo Espírito Santo. Eu gostaria de concluir isso falando uma frase aqui de John Owen. Ele foi um pastor puritano, teólogo puritano. Ele falava o seguinte: fé sozinha salva, mas a fé que salva nunca está sozinha. Lembra a frase? Fé sozinha salva, mas a fé que salva nunca está sozinha. O Dietrich Bonhoeffer, que eu falei com vocês agora há pouco, ele falava que nós não devemos esquecer a união indissolúvel entre fé e obediência.
Fé e obediência estão sempre juntos. Ele ainda fala o seguinte: o que crê, obedece. Somente o que crê, obedece. E somente o que obedece, crê. As coisas andam juntas. Ele falava também que a obediência é a condição para a fé. E fé é condição para a obediência. Andam juntas. Se eu olho para a minha vida hoje, eu, Marcos, percebo falta de coerência, algo está errado. Não é possível ele dizer que um discípulo de Cristo e viver exatamente da forma que eu vivo. A gente nunca vai atingir a perfeição nessa vida, gente. Não é isso que eu estou falando. Nós não vamos viver uma vida santinha, não é isso que eu estou falando. Perfeição só vai acontecer lá na frente, na segunda vinda desse Cristo que ressuscitou, que nós comemoramos hoje. Perfeição só lá, mas o processo acontece durante toda a minha vida. Lá na frente, como o Bonhoeffer falou, eu vou olhar e vou falar: eu reconheço essa graça preciosa que me salvou. E apesar de eu chegar no final da minha vida ainda imperfeito, essa graça me salvou. Nós nunca seremos capazes realmente de viver essa vida. Então que isso tranquilize o seu coração. O que nós fazemos com isso? Nós vimos que a fé salva Cristo dos obras. Aqui eu já estou sendo prático. Eu e você fazemos a partir de uma palavra dessa. Mas não você não. Nós como igreja, o que nós fazemos a partir disso? Eu diria que para alguns tem que dar um primeiro passo. Lembra que eu falei que o discípulo toma um primeiro passo a partir daquele momento que ele deixa uma velha existência, começa uma nova existência, começa uma nova caminhada? Ele ouve o chamado de Cristo e dá um primeiro passo. Ele obedece o chamado para ser discípulo de Cristo. Não precisa sentir nada. Não estou sentindo isso hoje, gente. Eu sinto muito pouco, para falar para vocês. Eu não sou um cara místico. Se eu for esperar sentir para orar, eu oro muito. Eu estava esperando ela me chamar para orar. Eu oro por obediência. A gente adquiriu um hábito nos tempos de realmente orarmos juntos. Todos os dias a gente para. Eu sei que tem muitas vezes que eu não estou com vontade. Eu oro por obediência. É interessante como Deus honra. Ele falou: não quero que você se engane, quero que você me obedeça. É só isso. Uma fé e age. É isso que eu estou tentando na minha vida. As mudanças vêm depois. Você tem que dar esse primeiro passo. Um desafio que eu faço para você hoje, tentando se importando do Senhor de Cristo, e ouça esse chamado. E por isso prazo. Não sinta nada, não precisa sentir nada. Simplesmente obedeça. Como Pedro obedeceu, como Mateus obedeceu. Deu o primeiro passo. Para aqueles que já estão na caminhada, lembrar o desafio aqui é que nós somos chamados para ser discípulos e não levar um rótulo de cristão. O texto fala que nós não devemos ser ouvintes, mas nós devemos ser discípulos, nós devemos ser obedientes. Nós somos chamados, esse texto nos chama a colocar nossa fé em ação, praticar nossa fé. Por obediência, de novo, não por sentir. A gente não contribui na Águeda lá com a ação social, cai, eu estou compadecido com aquela família. Cara, você está contribuindo com uma família que você nem conhece. É por ordem, por obediência que a gente faz. E nós não fazemos isso para ser salvo, nós fazemos isso porque a gente tem uma fé que já nos salvou. Eu demonstro a minha fé pelas coisas que eu falo. É isso que o Tiago está nos ensinando aqui. E Deus oferece essa capacitação. E é interessante que Paulo vai falar lá em 1 Tessalonicenses, eu não vou ler o texto agora, ele fala o seguinte: que quem rejeita isso está rejeitando a Deus. Quem rejeita uma vida diferente está rejeitando a Deus. Sabe por quê? Porque rejeita o Espírito que Ele deu. Ele nos deu o Espírito para transformar nossa vida. A partir do momento que eu rejeito, você não está rejeitando quem está falando. Você não está rejeitando o teu irmão que está exortando. Você não está rejeitando eu que estou falando. Tá? Você está rejeitando o próprio Deus que deu o Espírito para possibilitar que você mude a sua vida. É isso que Deus. Não rejeite a Deus. Eu queria orar agora com vocês. Primeiramente, eu queria orar com aqueles que ainda não se tornaram discípulos e querem ouvir esse chamado e tomar uma decisão de ser discípulo. A maior parte dos que estão aqui já tomaram essa decisão. Eu queria te convidar, se você
você não fez aí, não quero te constranger, não quero te perguntar, porque você que quiser, nós somos em família, nós nos amamos, nós caminhamos juntos no discípulo. Então, se você quer dar esse primeiro passo para se tornar um discípulo, vamos sinal da tua mão, nós vamos orar, te abraçar como igreja, nós vamos caminhar juntos nesse processo. Eu queria desafiar, se você quer se tornar um discípulo hoje, a nossa primeira oração vai ser por você, para que a gente possa caminhar. Alguém quer se tornar discípulo hoje, alguém quer dar esse primeiro passo de caminhar. Então, como que eu vou fazer? Não sei. Eu vou fazer junto, eu vou caminhar junto na capacitação do Espírito. Minha vida é toda torta. De Mateus era torta também, de Pedro também era. Mas o primeiro passo tem que ser dado. O chamado. Não sou eu que estou chamando, a palavra que chama. Eu entendo que isso é a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. E essa palavra de Deus está te chamando hoje. De repente você já está um tempão dentro da igreja e não tinha percebido que você não é um discípulo. Esse chamado é para você. A igreja toda está orando, ninguém vai ver você levantando a mão, não. Mas levante sua mão se você quiser aceitar esse chamado. Muito chamado, se você quer de fato pedir a Deus que encha com o Espírito Santo para te capacitar nessa caminhada, nesse discipulado, levante, vamos orar juntos, todos juntos. Se você quer, esse encher-se é diário, gente, não é uma vez só na vida, não, é todo dia. A Bíblia fala, deixe-se encher, isso é um processo contínuo. Se você quer isso, levante, nós vamos orar juntos nesse momento.